Muito bom dia, meus amigos engenheiros civis, sanitários, hidráulicos e outros profissionais da área. Bem-vindos a esse novo webinar da XP Solutions. Eu sou o engenheiro Paulo Monsores e eu sou responsável pela operação da empresa na América Latina. Este webinar vai durar mais ou menos 60 minutos, incluindo o tempo gasto para perguntas e respostas, que vai ser no final da sessão. Vocês podem usar esse painel ou no chat ou questions para colocar suas perguntas no final. Essa apresentação vai ser gravada e, juntamente com os slides, serão fornecidos posteriormente para vocês via e-mail, ok? Bom, eu acredito que todo mundo consegue me escutar bem e a gente pode, então, iniciar esse nosso webinar. Primeiro, a gente vai discutir o cenário atual e os desafios encontrados na área de modelagem e análise de sistemas de esgotamento no Brasil. A gente vai fazer uma comparação aqui e ali com a realidade de países mais desenvolvidos. Em seguida, eu vou discutir com vocês o uso de tecnologia para modelagem integrada desses sistemas através de uma ferramenta comercial de vanguarda da minha empresa, mas a gente pode abstrair para qualquer outra ferramenta comercial, utilizada basicamente a nossa em todo o planeta. Finalmente, discutiremos várias aplicações e as vantagens de possuir um modelo eletrônico dinâmico para o sistema de esgotamento, tanto para a operação quanto para a manutenção. E até o Holy Grail, né, o sonho encantado de manutenção preditiva do sistema. Bom, vamos começar então com o cenário atual. O Brasil hoje, eu acho que ocupa uma das últimas posições em termos de saneamento básico entre as maiores economias do mundo. A razão, acho que todos nós sabemos, mais ou menos 5 milhões de habitantes ainda não têm nem banheiro em casa. Só metade da população tem acesso à rede de coleta de esgoto. E, se eu não estou enganado, 60% dos resíduos sem tratamento são despejados diariamente em rios, lagos e outras áreas. Essa ausência de coleta e tratamento de uma parte considerável dos esgotos gerados no Brasil podem gerar, por exemplo, impactos muito grandes, não só para o meio ambiente, mas para a saúde da população e a qualidade de vida deles. E isso na verdade, é um ponto de vergonha para a gente, já que acontece já há várias décadas, né? Outro grave problema que nós temos é ocasionado pela ausência ou inadequação dessa coleta, né, de tratamento de esgoto. Sem dúvida, de fato a contaminação dos nossos recursos hídricos, como eu já citei, que são escassos, né? Apesar do Brasil ter todo esse potencial, a gente sabe que eles são escassos e são suscetíveis à contaminação no longo prazo. E essa situação grave, ela é potencialmente maximizada por previsões meteorológicas que não são animadoras para os próximos anos, especialmente por conta da mudança climática. Por exemplo, existem domicílios onde há disponibilidade de infraestrutura, mas por diversos motivos não estão conectados à rede. Um fenômeno que acredito que os profissionais conheçam, chamado ociosidade das redes de esgotamento sanitário. E ela também contribui com o lançamento inadequado dos esgotos dentro do meio ambiente. E, por consequência, de novo, impactos para a saúde e qualidade de vida da população. Segundo estudos que existem atuais, para universalizar os serviços de água e esgoto, seriam necessários investimentos na base de
mais de 300 bilhões de reais em 20 anos, ou pelo menos 15 bilhões anuais até 2033, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento, que é uma meta considerada extremamente difícil de ser atingida, como todos nós sabemos, a própria União sabe disso. Porque o investimento público e privado hoje não passa de cerca de 10 bilhões de reais ano. Mas existe esperança. Recentemente, o governo federal, através do PAC, destinou recursos da ordem de 80 bilhões em obras ligadas ao saneamento básico. Outro problema sério que nós temos são os custos operacionais de manutenção. São realmente altíssimos comparado com países desenvolvidos, né? E uma das razões, de fato, isso tem a ver com o tópico de hoje, é questões relacionadas à produtividade e à tecnologia utilizada. Também é fato que é difícil cobrar, existe a questão cultural, a população por esse tipo de serviço, como a gente deveria. Para vocês terem uma ideia, aqui eu vivo em Miami, na Flórida, agora provisoriamente, e a gente paga em torno de $250 por mês por água e esgoto, e lixo, coleta de lixo. Mas é serviço de primeira. Mas não custa barato, né? E aí, será que privatizar, como o movimento está acontecendo recentemente no Brasil, seria a solução? Então, são questões em que a gente vai trabalhar nos próximos anos, né? Bom, então, o que a gente pode concluir desses fatos iniciais que a gente discutiu aqui, né? A nossa responsabilidade como engenheiros sanitários, engenheiros civis, engenheiros hidráulicos, dentro disso, né? A gente quer trabalhar, né, com todas essas possibilidades. A gente tem ser dotado de oportunidade de projeto, de estudo, consultoria, e que vão ser relacionados com manutenção, operação e expansão da rede. Isso é fato. Cedo ou tarde, a gente espera cedo. Então, qual é a nossa responsabilidade? A gente quer fazer isso com padrão de primeiro mundo, né? A gente quer fazer isso certo. Se a gente quer fazer isso certo, e certamente a tecnologia vai ajudar. E do ponto de vista pessoal, se vocês querem realmente ser profissionais pro mundo, trabalhar em qualquer projeto no planeta, né, então realmente tecnologia, conhecer a tecnologia certa e fazer certo é fundamental. Senão você vai ficar condenado a trabalhar na América Latina por toda a eternidade, né? E isso, como profissional, é um fato. Né? Então, a tecnologia vai ajudar a gente, especialmente com a possibilidade de modelar a realidade dentro de um sistema computacional. Né? Você vai poder usar esse modelo para quê? Para validar, para simular, para extrapolar, para prever, desde que o modelo seja feito com qualidade, seja estável, né? Que seja confiável. Né? Então, quais são os grandes obstáculos que a gente tem no Brasil em relação para o profissional, né, de engenharia, a modelagem assim mais sofisticada de rede de esgotamento? Então, o primeiro, sem dúvida, é a falta de dados primários, né? Isso a gente pode dividir em três partes. Primeiro é a falta de investimento de empresas nossas aqui no Brasil em sistemas comerciais de informação geográfica para manuseio e também sistemas de modelagem de dados digitais de terreno, como ArcGIS, da Esri, licenças AutoCAD que não sejam ilegais. Né? Falta realmente investir, ter uma abordagem mais profissional nessa parte, né? De como você vai manipular os dados primários. Tipicamente no Brasil, você vai acabar utilizando softwares livres quando existem, né? Quando você pode usar, quando você pode utilizá-los. A outra coisa é a nossa própria incompetência como engenheiros em justificar a necessidade de investimento em levantamento para decisor, né? Especialmente quando eles são leigos, políticos ou decisores administrativos, no âmbito privado ou no âmbito público. Né? Falta essa habilidade. E os problemas
que eu descrevi, basicamente, você não tem em países desenvolvidos. Né? Você tem uma grande abundância de dados primários, por uma série de razões. Você tem os profissionais com acesso à melhor tecnologia, o que é bem problemático no Brasil. Outro desafio que a gente tem, a modelagem sofisticada de sistema de esgotamento, é a ocupação urbana irregular. Né? Por quê? Poxa, se a gente está tentando modelar a realidade, é muito difícil você fazer isso quando você não conhece a realidade. O exemplo são conexões ilegais, né, que você pode ter no sistema, que teoricamente tem separação absoluta. Mas o fato é que é complexo você modelar o que você não conhece. Né? Você extrapolar em direção ao futuro sem ter tendências confiáveis e ordenado de crescimento urbano. Né? Então, isso é um outro desafio bem brasileiro e latino, né, que nós temos em países em desenvolvimento. O outro problema que nós temos é a questão da abordagem 100% hidráulica para drenagem pluvial. Então, quando a gente fala de sistema de esgotamento, a gente está falando de sistema de esgotamento sanitário e sistema de esgotamento pluvial. Né? Então, a mentalidade que existe hoje no Brasil e em países latino-americanos e BRIC countries é aquela mentalidade de que a chuva é realmente a sua inimiga. Né? Você basicamente considera que a melhor solução é sempre capturar a água da chuva o mais rápido possível, colocar dentro de um canal ou dentro de uma tubulação de concreto e empurrar o problema rio abaixo. Essa é a orientação. Né? O famoso professor Carlos Tucci chamava alguns engenheiros civis de cabelo branco mais experientes, que tem essa mentalidade de engenheiro dentista, só sabe fazer canal. Né? Então, falta realmente, para você ter uma abordagem mais sofisticada, opções, flexibilidade, uma abordagem, por exemplo, de SUDs, né? Sistemas de drenagem urbana sustentável, por exemplo, reaproveitamento da água, fazer tratamento local da água antes de colocar ela no meio ambiente, usar elementos paisagísticos no mix. Isso é alienígena, né, no Brasil. Tá? Então, isso é um elemento que é um desafio para esse tipo de modelagem mais sofisticada. O outro é o foco excessivo em modelagem estática. Na verdade, é uma consequência do que a gente discutiu antes. Né? Com todas essas dificuldades, quando se tem um modelo do sistema de esgotamento, né, o modelo é basicamente estático. Você faz um modelo que vai ser usado basicamente durante 1% do tempo de vida da rede física. Né? Por quê? Porque os modelos são construídos a partir de dados estáticos, calibrados para um único conjunto de fenômenos físicos, concebidos para uma pequena gama de condições existentes ou futuras. Além disso, o modelo original dessa rede de esgotamento, basicamente, se a gente olhar esse gráfico, a maior parte, como eu disse antes, do tempo de vida desse sistema é para operação e manutenção, 99%. Então, o que acontece? Você tem uma coisa que é criada para uma realidade temporária extremamente curta versus o tempo de vida da estrutura que você está fazendo. Então, você vai falhar miseravelmente se você vai realmente tentar trabalhar a realidade nesse sentido. Tá? Outro desafio para esse processo de modelagem mais sofisticada do esgotamento, naturalmente, é a legislação brasileira. Né? A gente tem essa questão bizarra de ter a drenagem urbana como responsabilidade dos municípios, né? Toda a parte de esgotamento pluvial e a parte de esgotamento sanitário com responsabilidade do Estado. Então, cara, como é complicado, eu conversei com pessoas da Sanepar, da Sabesp,
engenharia, como é complicado quando você tem duas entidades que deveriam trabalhar em conjunto e que, em realidade, têm uma grande dificuldade de troca de dados e de troca de informações técnicas. A outra coisa é, sem dúvida, o sistema de licitações públicas. Porque se a gente está falando em sofisticado, significa que vai custar dinheiro. Significa que você vai colocar cérebros ali, tecnologia, e isso não é grátis. Né? Então, quando você tem um bid, né, uma licitação, em que está orientada pelo menor preço, fica difícil você cobrar, por exemplo, valores horas cobrar nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa Ocidental como $200 a hora. Né? Fica bem, bem complicado. Né? O curioso é que, em alguns casos, as empresas de fora são contratadas e nós pagamos isso. Né? Mas isso é outra história. Ok, então, essa questão da licitação fica complicado você ter mais valor agregado na sua oferta. E também a questão da velocidade com que a justiça trabalha no Brasil e a penalidade aplicada para infrações. Né? E isso é complicado porque vamos ver o exemplo americano, né, para que vocês tenham uma ideia. Alguns de vocês provavelmente já conhecem. As leis americanas que se referem a desenho de sistemas de esgotamento, olha, se eu tiver que resumir é assim, coloque embaixo da terra and you're good. É isso. Tá? É um exagero, mas não existe muita detalhes e tal em relação a isso. Agora, se houver rompimento da rede de esgotamento, algum acidente, funciona assim. Não importa se o responsável foi uma casa, uma cidade ou uma empresa. Tá? Ela é obrigada por lei a reportar o acidente, descrever em detalhes o impacto que foi causado e entregar um plano de mitigação. Não adianta só dizer, eu fiz isso, foi mal. Não. Você precisa entregar o plano de mitigação. Né? E a multa é pesada. Né? Ou seja, as agências que fazem a fiscalização, elas têm dentes. E a justiça é rápida. Tá? Agora, em casos piores, e vocês vão reconhecer isso em várias situações no Brasil, em que você tem repetição do problema, ou seja, se você é a terceira vez que está tendo rompimento da rede de esgoto, olha, significa que você não conhece a rede. Ora, se você não conhece a rede, número 1, a multa vai ser muito maior. Você vai ter que chegar lá não só com plano de mitigação, você vai ter que chegar lá com um plano de operação e manutenção pelos próximos 3 anos. Senão, cadeia. Né? Então, dentro desse contexto, o que eu posso dizer para vocês? É desafio para a gente, mas algum dia a gente vai chegar lá. E se algum dia não for cedo dentro, digamos, da sua vida profissional, você tem que considerar que um dia você vai trabalhar dentro de nesse esquema de globalização, vai trabalhar num projeto fora do Brasil. Então, é fundamental ter isso bem claro a respeito de como fazer a coisa certa, a despeito das dificuldades que a gente tem no nosso país. Outro desafio sério para a modelagem sofisticada, também em decorrência dos outros, é a questão de falta de mão de obra qualificada dentro desse contexto. Né? Sofisticado, tecnologia, não é usado. E também há uma lacuna bem clara no Brasil, também várias razões, a década perdida dos anos 80, mas é difícil você encontrar gente com experiência em desenho, em desenho e análise assim, profissional, qualidade internacional de sistemas de esgotamento, com 15, 20 anos de experiência. Você tem vários jovens, várias empresas no Brasil, de cabeça eu posso citar a VIX, a ECOA no Sul, a VIX em São Paulo, né? Também no Sul a gente tem a Rama, tem várias empresas com gente jovem bem talentosa e que conhece esses dados, esses novas tecnologias. Mas a verdade é que tem uma quantidade enorme que, infelizmente, não tem experiência de projeto. Né? Usar isso tudo assim, mão na massa. Né?
on the trenches, como dizem os americanos. E existem os caras que estão aí no mercado há muitos e muitos anos, né? Engenheiros da década de 70, cabelo branco, bem experientes, mas, de novo, várias tecnologias, várias novas ideias não foram recicladas. Essa é a verdade. Né? Então você tem esse gap. Isso de fato, uma dificuldade. Legal, então vamos falar um pouco da tecnologia, né? Que tecnologia, então, a gente pode usar, a que é utilizada hoje e que a gente poderia usar no Brasil para desenho e análise de sistemas de esgotamento? As ferramentas mais utilizadas hoje no Brasil, até por empresas grandes, né? Eu não vou, eu falo milagre, mas não vou dizer o nome do santo. Utiliza planilhas eletrônicas, né? Você tem, isso aqui é um exemplo de uma americana, mas você tem então planilhas cheias de macros, cheias de fórmulas para te auxiliar na hora de fazer a análise ou a hora de você fazer o design, né? Então isso é uma solução natural para essa parte. A outra ferramenta que é bastante utilizada é a ferramenta da Agência de Proteção Ambiental Americana, EPA-SWIM, né? Então, e existem outras ferramentas também locais que são basicamente grátis. Não há, como eu disse antes, uma cultura de investimento em ferramentas comerciais no Brasil e em países em desenvolvimento. Então vamos entender qual é o problema com isso quando você vai fazer uma coisa mais de classe mundial, né? Um trabalho mais sofisticado. A primeira coisa é que você não vai ter um enfoque sistêmico, holístico, para você fazer o modelo, né? Múltiplos modelos para resolver um único problema ou para representar a rede é problemático, é ineficiente ao extremo. Você tem um risco muito grande de informações trocadas entre diversos elementos dessa solução que eu estou chamando de Frankenstein, né? E vocês não podem usar a desculpa, puxa, eu estou acostumado com a vida dura, né? Eu sou brasileiro, engenheiro, a gente faz o que pode, então a gente combina tudo isso, né, para poder fazer o melhor possível. Olha, a gente está falando de complexos ambientes urbanos. Se você quer fazer só o indispensável, o que seria assim eticamente discutível, né? Ok, né? Mas, por exemplo, um elemento desses não pode sozinho modelar uma rede de drenagem pluvial, sanitária, ou mesmo a capacidade de adução, capacidade, né, de bueiros. Uma só você não vai conseguir, né? Ou vai conseguir com um esforço muito grande. E vocês sabem que todo engenheiro, na verdade, sabe que uma alteração em um elemento do sistema, hidráulico ou hidrológico, pode afetar a performance do sistema todo. Então, assim, eu não vou dar porrada. EPA-SWIM então é uma porcaria e todo mundo está errado. Não, não é isso. A solução Frankenstein pode, sim, usando assim vários elementos, ser útil, confiável, dependendo da aplicação. Mas não, esse é o meu ponto, não é adequado para ambientes urbanos complexos, grandes, como a gente tem no Brasil. Considerando, assim, realmente uma abordagem, como eu disse, holística e integrada. Hidrologia, hidráulica, qualidade de água. Quando eu digo qualidade de água, escoamento superficial, né? Que também é um conceito praticamente alienígena no Brasil. A gente devolve a água, como eu disse, diretamente para o meio ambiente. Isso é grave, especialmente se você considerar, nesse contexto complexo, regime transitório, regime de escoamento subcrítico e supercrítico, e quando isso seguramente vai te entregar lixo. Várias vezes. Para não ser lixo, né, você vai ter que trabalhar muito na solução e na estabilidade do modelo que você vai criar. E, poxa, você não precisa aceitar lixo só porque o software é gratuito, né? Isso é um ponto muito importante. Tem que ser um modelo que você realmente possa defender como engenheiro, tá? Bom, vamos então às críticas. Essa
eu vou usar como base a ferramenta EpaSwim, mas isso vale para todas as ferramentas livres. A primeira coisa é a interface. Muito bonitinho, mas foi criado 20 anos atrás. A interface realmente é pouco interativa, ela tem recursos limitados para produtividade, tanto no desenho como na análise de rede de esgotamento. E a diferença na velocidade de construção de um modelo, se você comparar usando EpaSwim e usando uma ferramenta comercial, é brutal. Por exemplo, na nossa NextPSwim, você pode identificar automaticamente pontos de estrangulamento no escoamento e permitir que você projete a correção, né, diâmetro de tubulações, declividades, por exemplo. Você também pode utilizar métodos de otimização de reservatórios de detenção totalmente automatizados para configurar armazenamento. E isso é impossível com software livre, tá? Ou, não impossível, extremamente complicado. E olha, eu gostaria de fazer um ponto importante, a gente falou que ia fazer comparação. Uma das razões por que um engenheiro francês, americano, canadense, alemão trabalha de 9 às 5, uma delas é porque há uma valorização muito grande de produtividade e precisão no que você está fazendo. Não se aceita errinhos bobos causados pelo processo manual, como a gente faz na nossa vida dura, né? Por quê? Porque você tem à sua disposição ferramentas de alto nível. E aí você é mais produtivo. Então, se você está no Brasil e trabalha para o governo, bom, o dinheiro quem está te pagando é o contribuinte, né? O taxpayer. Então você, de repente, pode ter até o pensamento de dizer, bom, eu posso usar o tempo que eu quiser para fazer esse projeto, porque realmente não tem uma pressão em cima de você. Você está no mercado público com um emprego garantido, muitas vezes. E no caso de empresa privada, você trabalha numa empresa privada no Brasil, a concorrência também faz a mesma coisa que você. Então, assim, por que eu vou me preocupar com produtividade? Quantas vezes eu escutei isso nas minhas viagens na América Latina e no Brasil? Né? Os americanos são tão viciados nesse negócio de produtividade, a ferramenta mais... Pô, produtividade tem a ver com você trabalhar num contexto de qualidade internacional, né? Então, é importante, sim, você fazer com a ferramenta certa e com produtividade, fazer rápido, para você poder trabalhar de 9 às 5, por exemplo, né? Legal, acho que exagerei aqui, mas é importante. Outra comparação que a gente pode fazer entre as duas ferramentas, eu coloquei nessa tabela, são várias importantes. Eu usei o meu XPSwim e usei o EpaSwim como livre, mas você pode colocar comercial versus livre aqui. Vamos dar um exemplo do EpaSwim no que se refere ao que a gente está discutindo. Uma vez que ele foi construído há 20 anos atrás, né, existem algumas coisas que que acabaram não evoluindo. Por exemplo, ele foi construído para resolver até 20 iterações, né, a gente falando de onda dinâmica, e ele só 20. E ele segue em frente para o próximo passo de tempo se a solução está correta ou não para aquele intervalo. Ele vai adiante. E isso, pessoal, gera erros de continuidade e solução equivocada da linha de grade hidráulica. Isso é seguro. De novo, você vai ter que ter tempo para ficar olhando o que está errado e consertar. Dentro de um contexto simplificado, assim, menos que 4 iterações, pode ser aceitável. Se convergir, né? Se você conseguir convergir, pode ser aceitável. Agora, de novo, num contexto urbano complexo, onde a quantidade média de iterações necessárias para você convergir são de centenas de iterações, claramente software livre não é o way to go, né? Você realmente vai encontrar erro em uma quantidade muito grande, né? Esse problema, assim, como é que eu vou dizer? O erro de continuidade que é fornecido pelo software livre, né, o EpaSwim especificamente, é para o modelo inteiro. Não é para o nó, é para o modelo inteiro. Então você vai ter que ficar caçando aonde está o problema.
Porque você não tem relatórios individuais por nó de conexão, né? A outra coisa é que, mesmo que você seja um profissional ultra experiente em modelagem, né? Que é assim, fundamental, né? Para você ter um modelo estático, confiável e sem erro. Tá, então você é bom pra caramba. Você vai gastar horas e horas tentando tornar um modelo instável estável. E isso é seguro. A gente já discutiu a questão cultural e a questão de business culture e a questão econômica. Mas, de novo, não é justificativa dizer, poxa, eu escutei isso não aqui na América Latina, mas na China. Puxa, com o valor que eu pago um engenheiro aqui, eu posso ter 10 caras fazendo isso tranquilamente, mesmo que você me diga que o teu software pode fazer isso em 15 minutos. Né? Não vale a pena para mim. Eu já escutei isso. Ok, não é justificativa se você tem alguma coisa que possa fazer com produtividade. Outro problema crônico de utilizar software livre é o que os americanos chamam de modeling tricks, né? Truque de modelagem, né? Ou um jeitinho técnico brasileiro. Substituições que você faz de um componente do modelo que é mais complexo por um componente mais simples, só para você poder rodar, né? Um exemplo: a substituição de uma tubulação curta, menor que 10 metros, por uma mais longa com uma parede de rugosidade menor. Esse é usado por muitos e muitos anos para evitar problemas de estabilidade no modelo. Um outro exemplo é usar o método racional para determinar a vazão máxima de uma subbacia, né? No caso da parte hidrológica. E outra clássica é o uso de curva de fabricante para as bombas, ao invés de você fazer certo, que seria o histórico de quando essa bomba está ligada e desligada ao longo do tempo. Um montão de zeros e uns, né, alimentando o modelo. Isso seria o certo. Tá? Então, esses são alguns exemplos de como há uma diferença abismal entre ferramentas livres e softwares comerciais. Outra coisa, naturalmente, é falta de suporte técnico. Quando o bicho pega, né, e você precisa realmente de apoio de um engenheiro, alguém que saiba, se você não tem um software comercial, você vai depender de fóruns online, da comunidade, vamos dizer assim, né? De novo, se você é funcionário público, eu acho que é meio bizarro que o contribuinte vai pagar as horas que você vai gastar navegando as diversas fóruns para achar a tua solução, né? Ou se você é um estudante, ok, né? Mas no nível profissional, de alto nível, comercial, isso é inaceitável, né? Você precisa de produtividade, você precisa achar a resposta. E você vai direto para onde você precisa, quando você tem suporte de uma solução comercial que você pagou por ela. Finalmente, a questão da limitação computacional, né? Um software, de novo, 20 anos atrás, ele não usa processamento paralelo, usa recursos de alta capacidade de memória, alta capacidade de processamento em 64 bits, para você poder realmente trabalhar com coisas como cenários históricos, cenários complexos e múltiplas interações. Não acontece com software livre, né? Você vai precisar de um software comercial. Outra coisa interessante é a diferença em termos de flexibilidade, né? Com softwares comerciais como XVSwim, por exemplo, você tem 10 métodos diferentes de infiltração, sendo que alguns deles permitem que você possa fazer conexão com as águas subterrâneas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que dependendo do terreno, pode causar uma contribuição significativa dentro do sistema de esgotamento, né? No longo prazo, essa infiltração por águas subterrâneas. E o EpaSwim, nesse caso, como ferramenta livre, tem só 3 métodos. Então, de novo, fica difícil trabalhar se a gente vai fazer simulação, se a gente vai fazer validação com essas restrições. A outra coisa, eu vou enfatizar bastante a importância da parte de vazão de tempo úmido ou vazão de projeto. Então, métodos hidrológicos diferentes são fundamentais para você trabalhar. O EpaSwim tem um único, tá?
Outra coisa muito importante eu critiquei lá no início o problema da gente ter modelos que são estáticos. Para você ter modelo dinâmico, você precisa conectar o teu modelo que está no escritório com o modelo que está com os dados que vêm do campo. Então, se você não tem um SDK, que é um kit de desenvolvimento de software, né? Tudo bem, o software livre é aberto, mas não é aberto ao ponto de ter um SDK. Né? E um software comercial como XVSwim permite que você possa conectar o modelo, né, com esse modelo estático que você criou com sensores em campo para criar um modelo dinâmico. E nós sabemos que o modelo matemático computacional ele nasce morto. A gente é uma tentativa de representar uma realidade que está em permanente mudança. Tá? Então, se você não tem o modelo estático conectado com esses elementos que a gente vai discutir daqui a pouco, para trazer dados do campo e incorporar no modelo estático, então você vai ter como consequência problemas de atualização, né, do modelo e confiabilidade dele, ele já não vai representar tanto a realidade. Você vai ter dificuldade em mapear situações complexas e incorporar essas situações dentro do modelo. Por exemplo, como que a gente comentou, conexões ilegais. Né? Se você não tem gente em campo, e eu já vou falar sobre isso também, não só medidores, mas gente em campo para te dar informação para alimentar o modelo. Tá? Finalmente, a crítica, acho que é mais impressionante que a gente tem entre as várias, a softwares livres, a ideia Frankenstein, é a falta de dados básicos, dados primários para incorporar ao seu modelo computacional. Tá? Do que a gente está falando? Qualquer software comercial, aqui no caso o XVSwim, que é extremamente sofisticado, você tem integração com sistemas de informações geográficas, seja de alto nível, como o Esri MapInfo, né, o ArcGIS do Esri, ou até alguma coisa mais popular, como o Google Earth Pro, que é grátis. Mas você pode incorporar informações de GIS. Você não pode fazer isso com o EpaSwim, por exemplo. A outra coisa é a integração com o banco de dados. Você pode integrar de maneira simples no XVSwim esses dados históricos de precipitação, por exemplo, chuva, ou dados históricos, como eu mencionei, das bombas, né, ligadas e desligadas, através de banco de dados. Ou você pode fazer isso com planilha eletrônica, mas deve haver uma opção de importação desses dados. Outra coisa vital para fazer uma boa análise de um bom sistema de esgotamento, seja ele pluvial sanitário, são a incorporação dos modelos digitais de terreno, MDT, né, para incorporar elevação dos nós de conexão, né, dos links, né, entre os nós e as bacias. Através dessas informações, no XVSwim você pode criar ou importar superfícies que vão permitir a geração de seções transversais, vai ver um exemplo daqui a pouquinho de canais abertos, alocação de pontos cotados e até cálculo de profundidade e a direção de escoamento. Tá? Óbvio, softwares comerciais como o XVSwim vão permitir que você importe também os softwares livres, como o próprio EpaSwim, e se você quiser fazer alguma coisa mais fancy, considerando engenharia de rios, por exemplo, você pode incorporar do HackRAS. Né? Ok, bom, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês do software, para mostrar como é fácil, como é importante você ter essa possibilidade de incorporação para um sistema de esgotamento, é da cidade de Mexicali, no México. Tá? Vamos ver então como funciona. Primeiro eu vou importar os dados, aliás, já importei os dados do EpaSwim. Aqui eu selecionei só um trecho de 100 nós de conexão e 100 condutos. Tá? Qual é a ideia aqui? Uma vez que eu tenho incorporado esses dados do EpaSwim, eu vou anexar uma imagem de fundo, mas essa imagem de fundo vai ser o quê? Georreferenciada. Tá? Isso é fundamental para análise. E lembrem-se, como vai ser maravilhoso você poder convencer leigos das necessidades de projeto.
Bom, deixa eu voltar só aqui um pouquinho na imagem. Aqui tá. Se vocês notarem essa imagem, essa cidade de Mexicali fica na fronteira com os Estados Unidos, tá? E é claro aqui, eu posso provar para vocês que é só vocês olharem o muro do Trump, que está ali, e vocês podem ver os campos verdes, né, do lado americano, e uma cidade altamente povoada do lado mexicano. Só como curiosidade, né? Bom, aqui então, eu acabei de incorporar os arquivos GIS em formato shapefile, e vocês podem ver aqui as linhas negras em volta dos quarteirões, tá? Então, essas informações de shapefile são muito interessantes, por quê? Porque elas te dão 3 coordenadas, né? Você vai ter agora, lá embaixo você pode ver X, X, Y e Z. Né? Você vai ter também informações de elevação, que dentro do contexto de análise vão ser importantes. Eu vou fazer agora a incorporação de dados digitais de terreno, vou colocar em um formato verde, e vocês podem ver já as linhas de curvas de nível, né, que estão... A gente pode fazer várias mudanças aqui, eu vou só colocar de novo as linhas de nível de acordo com os dados topográficos que você obteve. E aí vem a parte que é muito interessante, né? A cereja do sundae. Se você tem dados X, Y, Z, né, dentro desse mapa, você pode usar uma linha, fazer como, por exemplo, um corte transversal dentro da rede, como eu estou fazendo agora. Para quê? Para você ter uma ideia de uma seção transversal. Porque você tem esses dados incorporados dentro do teu sistema de esgotamento. Outra coisa interessante é que todos os nós de conexões que existem dentro do XPSWIM, eles têm dados reais de elevação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando você usa o EPA-SWIM, o software livre, tem uma parte que eu não gosto muito, em que você usa diferentes... um tipo de altitude, o que eles chamam de invert, né, e a profundidade máxima, que realmente não parece uma coisa mais software do que o que acontece de fato na realidade, né? A maneira com que ele lida com esse invert e a profundidade máxima dentro do EPA-SWIM. Dentro do XPSWIM, né, que é o software comercial, a gente então já tem esses dados todos incorporados primários e a gente vai ter dados, como eu disse, reais de elevação. Isso é por nó de conexão, tá? Uma coisa curiosa a respeito do nó de conexão é que qualquer unidade de armazenamento, por exemplo, LEED, né, desenvolvimento de baixo impacto, pode ser especificada por nó das diversas camadas hidráulicas, incluindo a profundidade versus a área de superfície. Né? Você pode fazer isso alocado com um único nó. Ok. Vamos seguir adiante. Tá, de agora em diante, então, a gente vai parar com a comparação. Acho que já é suficiente para ver que a solução, o software comercial, está a milhões de anos-luz diferente de essa ferramenta livre, um conjunto de ferramentas livres. E vamos falar do XPSWIM, que eu tinha proposto, né, uma ferramenta comercial para falar para vocês durante essa apresentação, que vai redefinir, na minha opinião, a maneira com que a gente faz desenho de sistema de esgotamento. Então a gente está falando de quê? De análise de capacidade e características hidráulicas do sistema de coleta. A gente está falando de estudos de mitigação de extravasamento do esgotamento combinado, ou do esgotamento sanitário, extravasamento, ou do esgotamento pluvial. Estudos, falando do pluvial, sobre infiltração
e a fluxos devido à precipitação, né? Sistemas de gestão em tempo real e qualidade de água. Nós não vamos poder cobrir tudo hoje, né? Mas a gente vai fazer outros webinars tópicos, mas a gente vai ter uma boa ideia, isso é garantido. Então, a gente tem, naturalmente, para o desenho, elementos como que catálogos, em que você pode usar para cada componente da rede, né? Então, a gente já falou bastante do nó de conexão, né? Agora a gente também tem a questão dos condutos entre esses nós. Existem vários tipos, tanto tubulações como canais abertos, que você vai poder desenvolver para os troncos principais, secundários, os interceptores. É tudo isso muito detalhado, muito amigável, de alta produtividade para você desenhar. Você tem também os condutores que são múltiplos, né, com vários elementos, como pequenas represas, né, diques, bombas, que você vai incorporar dentro da solução. Você também conta com as opções para armazenamento e tratamento, né, de dados. É interessante que eu vou explorar com vocês isso, porque a gente faz tanto, permite a abordagem tradicional, né, que é 100% hidráulica, como você também pode utilizar, por exemplo, para drenagem, sistemas de drenagem urbana sustentável, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? A diversidade de elementos, formas, parâmetros de controle disponível, não tem paralelo, tá, com software livre. O XP Swim, no caso, permite que você realmente efetue simulações vinculadas aos componentes, não só integradas aos sistemas. Canais, as tubulações, ruas, estrutura de controle, reservatório, barragem, bomba, bacia, lençol freático. Bom, é uma quantidade muito grande. Para quê? Para que você tenha um trabalho de classe mundial, né? Você vai ter, eu tenho esse modelo somando a parte hidráulica, hidrológica, parte de qualidade de água, né? Runoff, né? Escoamento superficial, tudo isso dentro de um contexto de realidade, né? Com dados primários. Legal. Outra coisa é que a gente vai além do foco da vazão sanitária usada no Brasil exclusivamente. Na América Latina também, que é aquele vício. Também é por causa das leis. Se a lei não te pede, você acaba não fazendo como engenheiro. Mas existe aquela vício em... eu vou trabalhar... minha preocupação é com a vazão de tempo seco. Né? Por quê? Porque é algo que eu tenho controle. Então, eu tenho os padrões diários de comércio, os padrões diários das residências e das indústrias. E eu tenho os picos e tal, eu posso fazer vários padrões. Isso é interessante, tá? Ao contrário das ferramentas livres, eu prometi que eu não ia fazer isso, mas você pode fazer vários dessas variações, desses padrões, por nó de conexão. A ferramenta livre permite um só. Aqui é infinito, né, que você pode fazer por nó de conexão. Tá, então voltando ao assunto, eu tenho que me preocupar não só com a vazão de tempo seco, eu tenho que me preocupar também com a possibilidade e com as bombas, né? Eu vou além de equipamentos e ativos e vazão de tempo seco, porque a gente chama de vazão de wet weather. Por que é wet weather, né? Vazão de tempo úmido? Porque no Brasil a gente fala em vazão de projeto, certo? Mas a questão é que eu não tenho que me preocupar só com o problema da infiltração da chuva dentro do sistema de esgotamento, tá? Seja com fluxo direto, de legal ou ilegal. Eu tenho que me preocupar também, como eu disse antes, com a possibilidade de você ter infiltração no sistema, dependendo de onde está a tubulação, por exemplo, na praia, né? Em que você vai ter com águas subterrâneas. Isso é muito sério, pessoal. A gente está falando de expandir ou de analisar uma rede, um ambiente complexo, e que no longo prazo a infiltração causada por esses ou freáticos ou por outras coisas vai
ter uma influência muito grande na coisa total. Então, de novo, uma das coisas legais de trabalhar com um software comercial como o XPStream é você ir além do foco de vazão de tempo seco, e agora eu vou chamar de vazão de tempo úmido, né? Infiltração da chuva de projeto e mais a infiltração que pode, em alguns casos, ter a subterrânea, tá? Esse tipo de... a gente sabe que é 1% do tempo, né? Que é sazonal, mas pode fazer a diferença, especialmente em casos de inundação. E isso aqui, aí é outra realidade comparado com o que a gente tem no Brasil. Já pensou, né? Você trabalhar com sistemas de esgotamento sanitário e pluvial e você poder testar o sistema dentro do computador, né? O modelo, simulando, por exemplo, 2 cenários. Um cenário com tempo de retorno, não sei, de 50 anos e uma cor azul. E um cenário com tempo de retorno de 100 anos, em preto. Então, aqui vocês podem ver o benefício de você trabalhar com um software comercial nessa área. Você pode, então, fazer a simulação 2D, né, do que vai acontecer durante a inundação e como o teu sistema vai se comportar. Olha que interessante. Durante a tormenta, ou durante um cenário, você vai ver, através desse corte, né, 1D, como o sistema está se comportando durante o evento, né? Que é essa visualização dinâmica das sessões, né? Show de bola. Legal. Outra coisa interessante é a questão de você fazer cenários de vazão durante eventos como esse por nó de conexão. Aqui, no caso, não é um ambiente urbano, mas é só para exemplificar o que você pode fazer além do tradicional, né? Aqui, no caso, vai ser um bloqueio ali embaixo do bueiro, que passa embaixo da estrada, causado por lixo, né? Então, você pode fazer a visualização do que aconteceria, what if, o que aconteceria se isso ficasse bloqueado? Por nó de conexão. Imagine isso dentro de um ambiente de cidade, num bairro. Você poder mostrar isso para o teu cliente, né? É algo assim que fica muito mais fácil você, por exemplo, vender a ideia de, olha, eu preciso de dados topográficos, né? Para poder te mostrar isso. Então você mostra para ele uma ideia, usando software livre, por exemplo, Google Earth Maps, desse tipo de coisa, faz um modelo meia boca, mas para quê? Para fazer pré-venda, para justificar, dizendo, olha, a gente vai gastar esse dinheiro, vocês precisam investir esse dinheiro em fazer levantamento topográfico, né, em fazer aerofotografia. Para quê? Para que a gente tenha uma maior qualidade nessa representação da realidade no computador, né, na modelagem. Outra coisa legal demais que a gente tem em softwares comerciais, como eu falei para vocês, a gente faz a drenagem pluvial de maneira tradicional, sim, né, qualquer software comercial faz isso, mas também a gente pode oferecer elementos de controle pluvial que são LEED, né, desenvolvimento de baixo impacto, né, soluções mais elegantes, usadas em países desenvolvidos, em que vão considerar o triângulo, que é a qualidade da água, tratamento local, aqui, por exemplo, nessa de biorretenção. Esse elemento de biorretenção aqui, você vê que tem 3 camadas para filtração e uma tubulação que é porosa. Para quê? Para que a filtração ocorra em loco, antes de devolver essa água lá para o meio ambiente, né, na abordagem tradicional. Outro elemento paisagístico, olha que maravilha, isso é um piscinão, mas na maior parte do tempo é um parque, né, para as crianças e tudo. Então, isso é um aspecto bem bacana, né, um aspecto paisagístico. E, finalmente, o fundamental, que é a parte hidráulica, né, de você distribuir o problema e não só colocar em obras caríssimas, né, de canais de concreto, tubulações de concreto, rio abaixo, né? Você fazer alguma coisa mais elegante. A gente, então, no software permite que você use vários elementos de biorretenção, bacias de retenção, né, piscinão. Você pode usar pavimentos permeáveis também. Você pode usar canais verdes com elementos de filtração ao longo de estradas. Você pode usar elementos de armazenamento embaixo de superfícies que são impermeáveis, como estacionamentos, valas de infiltração. Então, tudo isso faz parte de uma abordagem integrada
para desenho de redes de esgotamento sanitário e pluvial, né? Legal. E você pode testar esses elementos, né? Se você tem um modelo e você tem os dados primários. Então, nesse caso aqui, essa área azul é uma área que normalmente, em tempo seco, é uma cancha de futebol e uma área gramada, não sei, para o pessoal dessa comunidade. Mas quando chove, então, você pode testar a capacidade de drenagem da tua rede, né? E a solução que você usou, né, para causar essa mitigação, como ela vai se comportar. Aqui no caso, depois de uma certa altura, se rompeu ali um pequeno dique para que esse elemento possa contribuir. Então, é uma coisa que vai tipicamente além do que a gente está acostumado com rede de esgotamento, especialmente por causa da separação legal no Brasil entre esgotamento sanitário e pluvial. Aqui é uma coisa mais combinada. Então é isso, pessoal. Para o modelo estático, a gente está falando de quê? Da camada de escoamento superficial, né? Vazão de tempo úmido, a camada de esgotamento sanitário, vazão de tempo seco, a camada hidráulica das bombas. Para quê? Para você criar esse modelo de classe mundial, né? Um modelo mais sofisticado. E qual é a aplicação de você ter isso? Ora, sem dúvida, você vai ter um apoio fantástico para manutenção e operação quando você tem esse tipo de simulação no computador. Por quê? Porque você vai poder gerir cenários, né? Dependendo da pressão que você vai ter nas tubulações, dependendo da vazão que você vai ter, você pode rodar vários cenários que vão ajudar demais o processo de manutenção e operação. Outra coisa que vai acontecer você também vai poder fazer simulações de ruptura de tubulações para saber qual é o impacto desse desastre, né, de ter, por exemplo, esgotamento sanitário dentro do contexto de análise de redes. O XP-Swim, por exemplo, ele pode acoplar, né, ele pode acoplar completamente uma rede de fluxo 1D com escoamento superficial 2D, como vocês estão vendo aqui. Para quê? Para apropriadamente simular a interação entre águas de inundação e sistema de drenagem, incluindo tubulações subterrâneas e canais naturais. Tá? Isso aqui é algo único. Você não consegue fazer isso com as soluções Frankenstein. Né? Bom, seguindo adiante. Aí a gente vai chegar no Holy Grail, né? Como ir para a manutenção preditiva, né? O que a gente precisa fazer é sair daquele paradigma de modelo estático. A gente precisa de dados de campo, né? Sensores. Algumas empresas já utilizam para a parte de água potável. A gente também precisa fazer isso para sistemas de esgotamento sanitário e pluvial. Né? Pegar lá dados de pressão e vazão no mínimo, por exemplo. A gente também precisa pegar dados dos funcionários. Lembra que eu falei da conexão ilegal? Então, se você tiver gente em campo com um celular que possa alimentar o modelo estático com informações, esse modelo vai ficar redondinho, cada vez mais próximo a se tornar um modelo dinâmico. Então, você vai usar esses dados de campo para quê? Para calibrar e otimizar esse modelo estático que você criou, teórico. Né? Aí você vai usar novamente a conexão campo-modelo para quê? Para estabilizar. Né? E esse é o sonho de consumo, você poder estabilizar automaticamente, não com horas e horas de trabalho manual. Então, como você vai fazer isso? Bom, o primeiro método, acredito que vocês já conheçam, né? A questão é você ter tecnologia para pegar esses dados e incorporar no modelo. Tá? Isso é uma coisa. A outra maneira de você fazer isso é uma maneira mais em que o desafio é cultural. É você treinar o cara que está em campo e que tem um computador na mão dele. Que computador? Um celular. Né? Para quê? Para que ele possa olhar a rede enquanto está trabalhando e dizer, opa, isso aqui não está certo. Né? E aí ele vai reportar essa mudança para o modelo que se encontra dentro do escritório. Né? Esse é algo que está sendo bem comum por causa dos baixos custos envolvidos, vocês vão ver agora no minuto,
da realidade aumentada. Então, como é que funciona essa questão da realidade aumentada? Bom, a gente usou um exemplo simples, aqui são aqueles pontos azuis que vocês estão vendo, georreferenciados, são postos de visita. São 5. Do lado, então, esquerdo, existem os dados de localização, profundidade, um score, por exemplo, de odor, que você vai ter com o modelo teórico. E aí, o que você faz? Você entrega esse modelo teórico na mão do cara que está em campo como se fosse um Pokémon. Lembra do Pokémon Go, né? Realidade aumentada. Em vez de ser Pokémon, é um modelo. Olhem só essa demonstração. O cara está em campo, então, com o celular na mão, e ele pode ver o modelo virtual dentro da realidade para poder fazer comparação. Então, não é um Pokémon, é um modelo, dados do modelo. E aí ele pode dizer, bom, esse posto de visita, ele não está na posição correta, né? Aqui no caso número 3. Provavelmente por causa de uma obra. Eu vou corrigir isso. Então ele pega o celular dele e basicamente vai dizer, olha, o número 3 que eu encontrei, é existente, não é novo, ele está na posição errada. Então ele vai usar o próprio celular, Google Maps, para registrar a posição certa desse posto de visita. E aí a atualização, boom, é imediata. Lá no modelo, no escritório. Então, isso é um exemplo. Eu fiz uma atualização, mas eu posso colocar outras coisas aqui. Eu posso dizer que é submergido, que está enterrado, posso medir a profundidade e checar, posso ver reclamação da população de odor e registrar um nível de odor aqui. Até a foto desse elemento eu posso registrar, o que é particularmente interessante numa realidade brasileira em que a gente não tem um mapeamento de ativos na rede de esgotamento. Essa é a realidade, na maior parte do Brasil. Então você vai usar esses caras em campo com um mega computador. Que computador? O celular. Para enviar essas mensagens, aqui a foto que eu falei para vocês, enviar isso por text message, WhatsApp. Né? É um meio bem simples, bem barato de atualizar um modelo. Então você não tem só uma rede de sensores, você também tem pessoas que vão ajudar você a deixar o modelo redondinho. Para isso, você precisa de quê? Do módulo de controle em tempo real. Você pode, por exemplo, avaliar o funcionamento dos planos de gerenciamento e práticas que podem produzir alterações nas condições do modelo, incluindo elementos com dependência do tempo e elementos controlados pelas condições do sistema. Né? De novo, show de bola se você consegue fazer isso. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês da cidade de Denison, no Texas. Eles tinham uma porrada tinham um montão de postos de visita, e aí eles decidiram fazer a coleta disso usando esse pessoal em campo. Para quê? Para verificar quais estavam em estado ruim para serem modificados dentro do modelo. Que no modelo parecia que tudo era perfeito. Todos os main roles estavam funcionando, que era uma maravilha. Então eles foram em campo para validar isso. Primeiro eles fizeram um processo de coleta. Né? Eles usaram, como eu falei para vocês, o celular. Né? Para quê? Para mapear, georreferenciado, todos esses postos de visitas na cidade de Denison. Depois o que eles fizeram? Eles colocaram medidores para buscar em pontos chaves como estavam as questões, por exemplo, de vazão e pressão na rede. Tá? Então, você tem esses equipamentos que você vai colocar para te dar dados que vão ser transmitidos via texto, via internet, para validação. Tá? São todos dados texto. Não é caro. Tá? Tudo vai via web ou via SMS. E você vai converter esses dados, né, através do SDK que nós temos, para reconstruir o teu modelo com base nessas novas informações. Ora, uma vez que você tenha isso, você aí pode validar o modelo para saber se agora você tem que fazer alguma mudança. Então aqui, por exemplo,
foi mapeado que numa região específica da cidade, tá, tinham mais ou menos 20 postos de visita que estavam em condição miserável, né? E eles puderam atuar de uma maneira pontual com a equipe de manutenção e operação nesses pontos. Quer dizer, um esforço que foi feito em 48 horas. Imagina a quantidade de dinheiro que foi economizado por fazer isso. Bom, finalmente, se a gente tem um modelo estável, se o modelo é confiável e se está tudo redondinho, eu posso finalmente ter o sonho da manutenção preditiva dentro da rede de esgotamento, seja ela sanitária ou pluvial. Eu posso antecipar problemas antes que eles aconteçam. Por exemplo, bloqueios causados por FOG, por gordura, óleo e sebo, dentro das tubulações. Se eu tenho isso monitorado, né, periodicamente ou em real time, de novo, pressão e vazão, eu posso identificar, extrapolando o modelo, aonde isso pode acontecer, ou candidatos para mandar a minha equipe. Outro exemplo bem legal, que eu vou dar em detalhes para fechar esse webinar, são bloqueios causados por raízes, né? Você pode fazer predições usando o modelo, eu já vou mostrar. Corrosão também, se você tem medidas em campo de espessura das tubulações em pontos críticos, você pode simular. Você pode analisar, por exemplo, obstruções causadas por lixo e sedimento, típico no Brasil, né? Cultural. Até fusca a gente tem dentro das tubulações, o famoso fusca-rolha. Então a gente pode identificar e fazer campanhas antes que isso aconteça, nos lugares em que acontece com mais frequência. Então vamos ver o exemplo, por exemplo, da bloqueio causado por raízes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou incorporar dados de GIS com várias camadas. Tem que ser sofisticado, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar só a parte de vegetação nessa cidade. E eu vou fazer o quê? A extrapolação do modelo para ver qual a influência que o crescimento dessa vegetação pode causar no meu tronco principal e nos meus troncos secundários, né? Para onde eu posso mandar a minha equipe. Então, eu vou mandar nos troncos secundários porque o tronco principal está ok, não tem um perigo tão grande. E você pode, então, fazer manutenção preditiva, tá? Então, esse tipo de trabalho mais sofisticado, né, só pode ser possível com modelagem dinâmica, preferencialmente, utilizando solução comercial, como, por exemplo, o XP-Swim. Por último, a gente também trabalha forte com a parte de simulações para a qualidade de água. Como eu disse, é meio alienígena no Brasil, né, a preocupação com a água de escoamento superficial, principalmente a primeira chuva, esse transporte de contaminantes, né? A gente tem um catálogo grande de contaminantes típicos que vão ser usados durante a simulação desse fluxo de poluentes, dessas fontes poluentes. Você pode usar EMC, você pode usar Exponential Wash-Off ou fazer rating de curvas para trabalhar com isso. E, naturalmente, a gente também trabalha com elementos de erosão. Tudo isso é validado, né? Certificação internacional é fundamental para a tecnologia, né? Especialmente as novas, e eles reforçam a proposta de valor do serviço que você oferece no nível mundial. E a nossa tecnologia é validada pela EPA, Agência de Proteção Ambiental. Olha que coisa irônica, né? Eles fabricam, né, produziram o EPA-Swim, e eles homologam a nossa solução realmente como uma das melhores. E a FEMA, que é a agência de gerenciamento em casos de emergência, como rompimentos. Aqui tem dentes, né, em casos de rompimento. Ok. Eu criei essa listinha para vocês, que são leituras que eu recomendo. De novo, tem a ver com aquela mentalidade de, poxa, eu quero me tornar um engenheiro sanitário, civil, de classe mundial. Eu quero fazer a coisa certa para o meu país e eu quero fazer a coisa certa para a minha empresa. Então, eu reuni isso aqui. Se vocês quiserem, vocês podem... Acho que está disponível todos eles, se eu não me engano, dentro da Amazon.com, se você quiser comprar. Tá certo? Ok. Meu Deus, eu estourei orar. Eu gostaria, então, agora de abrir para perguntas, né? Você pode usar o chat
que tem aqui na opção, ou você pode usar o questions que tem aqui. Eu estou à disposição agora para responder perguntas. Assim que alguém fizer, eu vou repetir a pergunta para os outros, tá? Aí eu posso explicar. Tá, a primeira pergunta é do André Jesus. Se o XP-Swim trabalha com PostgreSQL e PostGIS. O que acontece é o seguinte, André. Eu não posso dizer para você se trabalha ou não, mas é garantido que a gente tem uma quantidade enorme de opções para você poder fazer uma conversão e aí sim importar, sem perder a inteligência, porque é importante na hora de importar que você tenha não só a geometria, mas também os elementos inteligentes do que você está tentando importar. Tá? Então, eu não digo, a gente faz integração direta, mas se a gente não fizer direta, seguramente você vai poder transformar isso em um shapefile ou um outro formato, Word file, e aí a gente vai poder incorporar. Uma das razões da gente ser líder fora da América Latina, a gente está chegando aqui agora, empresas de todo o planeta, é justamente por causa da facilidade de incorporação de dados. Eu convidaria você, tá aí o meu e-mail, para você mandar os seus dados, e aí para todos vocês, tá? Vocês têm liberdade de me contatar e pedir uma cópia de avaliação de 30 dias, para vocês poderem brincar um pouco, fazer alguns tutoriais com essa tecnologia nova. Então, André, você pode me enviar isso e aí eu digo para você como fazer dentro do sistema, ok? Alguma outra pergunta? Ok. Acho que eu peço realmente humildes desculpas por ter invadido o horário dessa maneira. Agradeço a presença de todos, né? E eu espero que vocês estejam a bordo para futuros webinars, ok? Muito obrigado e tenham um bom dia.